Olá pessoas, meu nome é Alexandre e hoje a gente vai continuar nossas aulas sobre front-end e falar um pouco sobre a principal ferramenta que é o Visual Studio Code para edição de código, para desenvolver os seus websites, desenvolver suas ferramentas. Ele é muito importante para isso. Então nessa aula 2 do módulo 1 de HTML e CSS, a gente vai aprender a instalar e configurar o Visual Studio Code com algumas coisas bem legais aí. Então a primeira coisa que você deve fazer é entrar no Google mesmo e digitar Visual Studio Code. Então você vem aqui, Visual Studio Code. Ele pode colocar Visual Studio Code Download, o que for. Visual Studio Code, você pode clicar no primeiro link ou direto aqui em Download. Vamos clicar no primeiro link só para vocês darem uma olhada. Cliquei nesse primeiro link, tem aqui algumas definições, você pode clicar aqui direto em Download para Windows ou você clica aqui em Download. Clicou em Download, você vai ver algumas opções de sistema operacional. Então, dependendo do seu sistema operacional, você baixa a versão do Windows, ou a versão do Linux, ou a versão também do Mac. O que você achar melhor aí, o que você precisar no seu caso. No meu caso, eu vou utilizar o Windows, que eu estou com o Windows 10 instalado na minha máquina. Eu clico aqui, Windows, e aí ele vai baixar para mim o instalador do Visual Studio Code. Eu espero ele baixar no navegador, dependendo do seu navegador, vai baixar em lugares diferentes. Baixou, quando ele carregar, quando ele terminar de fazer o download, você pode clicar no instalador e ele vai abrir para você as etapas de configuração da instalação. Beleza, aberto o instalador, a gente clica aqui, eu aceito o acordo, claro, né? Aquele negócio, né? Aquelas pessoas que super lêem o acordo, mas na realidade não leem nada. Então você clica em eu aceito o acordo. Aqui a gente tem algumas configurações que elas não são super críticas, mas elas são legais para você pensar. Então vamos lá, ó. Então a primeira é aqui. Adicione a ação abrir com code ao menu de contexto de arquivo do Windows Explorer. Isso aqui que ele está falando. Quando você clica com o botão direito em cima de algum arquivo HTML ou algum arquivo que você desenvolveu, você pode ter a opção de abrir esse arquivo diretamente com o Code, com o Visual Studio Code. Isso ajuda bastante. Então, se você precisar abrir um certo arquivo direto no Code, sem ter que abrir o Visual Studio Code, importar o arquivo para dentro do seu sistema ali do Visual Studio, isso acaba perdendo um pouco de tempo, então isso ajuda bastante. O melhor ainda é a opção de baixo. Essa aqui, adicione a ação abrir com o Code ao menu de contexto do diretório do Windows Explorer. Isso ajuda pra caramba. Então você tem ali no seu contexto um diretório, você tem uma pasta, você tem um projeto e você clica em qualquer lugar daquele projeto, botão direito, abrir com o Code, e ele vai abrir todo aquele projeto, todos os arquivos daquele projeto diretamente no Visual Studio Code. Isso é uma mão na massa que vocês não têm ideia. Então, dica, marquem esses dois aí. Esse aqui, registre o Code como um editor para tipos de arquivos exportados. Sim, deixa aí. E adicione em path, deixa aí, é muito importante você deixar por aí. Esse, criar um atalho na área de trabalho, é com você. Se você quiser criar um atalho na área de trabalho ou não, que vai ficar aquele íconezinho na sua área de trabalho, é com você. Eu não vou clicar. Então, clique em próximo. Do próximo, você clica em instalar e ele vai fazer a instalação do seu Visual Studio Code. Tá bom? No meu caso, eu já tenho o Visual Studio, eu não preciso clicar em instalar, você pode instalar por aí, beleza? A primeira tela que vai aparecer para você vai ser mais ou menos essa que tá aí, tá bom? Então ele vai aparecer aqui para você a introdução, abrir o arquivo, abrir uma pasta, os arquivos recentes. Provavelmente se você instalou isso pela primeira vez, não vai aparecer os arquivos recentes aqui para você. Aqui são algumas pastas e projetos meus que eu abri por último nesse computador, no Visual Studio Code. Então, para vocês pode ser que não apareça exatamente do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar a aba de introdução, a gente não quer ela. E aqui a gente já tem alguns comandos bem legais, alguns atalhos, tá? Então, ó, mostrar todos os comandos, você pode apertar Ctrl Shift P no seu teclado, ele aparece todos os comandos que você consegue fazer, tá bom? Abrir arquivo, você pode Ctrl O de Ctrl Open. Abrir pasta, Ctrl K ou Ctrl Open também, ele já aceita. Ou Ctrl R para abrir um arquivo recente, beleza? Aqui a gente tem as abas principais do seu Visual Studio Code. Tem o explorador, onde você vai abrir uma pasta e acessar todos os arquivos do seu projeto. Aqui tem uma aba de pesquisar, que você pode pesquisar arquivos e itens dentro do seu projeto. Aqui
é referente ao GitHub, então a gente não vai mexer muito com isso agora, é um controle de versionamento de código, a gente vai ter um módulo para isso, mas a gente não vai falar disso agora. Aqui você tem a aba de executar e depurar, que você pode executar o seu código JavaScript, por exemplo, e ir depurando. Significa que você vai testando o seu código linha por linha para entender qual é o fluxo dele, o que está acontecendo com o seu código. Outra aqui que é bem legal são as extensões. Então, as extensões, esse é o grande diferencial do Visual Studio Code. E essas extensões, elas trouxeram para o Visual Studio Code um dinamismo bem legal, porque você consegue importar extensão sobre diversos tipos de linguagem diferente, vários tipos de estilização de código diferente, ou ferramentas que são super importantes na agilidade do desenvolvimento do código. Então é bem legal esse tipo de extensão. A gente vai falar de alguma delas aqui, só para você entender como que faz para fazer a instalação, ou como que faz para manusear isso. Uma que é bem legal você instalar por aí é o Live Server. No nosso caso, como a gente vai fazer sites para internet, a gente vai trabalhar bastante com desenvolvimento web, então é legal que você tenha ele aqui. Eu vou, por exemplo, desinstalar, se eu desinstalar ele pede para eu recarregar, mas eu já vou instalar aqui. Então você pesquisa nessa barra Live Server e aqui ele já tem para você para instalar, tá bom? Como que ele funciona, tá? Ele é basicamente, ele cria um servidor local na sua máquina para executar o seu código HTML, o seu site. Então ele cria basicamente um servidor super simples com o seu site lá dentro. Claro, não é um servidor da internet, tá bom? É um servidor local que está só no seu computador. Então, no momento que você edita alguma coisa no seu código, automaticamente ele já vai alterar no seu servidor local. Então, você editou o site Olá Mundo e aí, na hora que você editou, ele já troca automaticamente esse código lá no seu navegador. Isso é bem legal. Para você carregar ele, você simplesmente clica aqui no cantinho Go Live. Eu vou instalar novamente, ó, vou instalar, instalando, instalou, beleza. Você clica em Go Live e ele já vai abrir para você o seu site no navegador diretaço. Então, a cada modificação que você faz, ele automaticamente troca no navegador também. Outra extensão bem bacana de você utilizar é o Material Icon Theme. Ele é bem bacana, porque é o seguinte, ele cria um padrão para diversos tipos de arquivo, então você consegue se organizar muito melhor por ele. Então você tem vários arquivos, arquivo HTML, arquivo JavaScript, arquivo CSS, pasta de imagem, pasta de arquivo CSS, pasta de arquivo JavaScript, jQuery, enfim, vários tipos de arquivos que vocês vão ter por aí. E aí ele organiza muito bem esses ícones e as suas pastas no seu explorador que fica aqui do lado. Então recomendo bastante você instalar ele também. Aqui ele vai pedir para você selecionar entre uma VS Code Icons ou Material Icon Theme. A gente vai escolher Material Icon Theme. Beleza. Uma coisa que o pessoal troca bastante também são os temas do Visual Studio. Então esses temas são basicamente a cor do código, que ajuda bastante a gente visualizar o código de uma maneira mais clean. Então tem alguns principais aí na internet que o pessoal usa bastante na área de desenvolvimento. Um dos primeiros que o pessoal usa bastante é o Atom. Tá bom? Se você colocar Atom, você já vai achar Atom One Dark Theme. Você clica em instalar e ele vai instalar para você. E aí você consegue selecionar, você quer o Atom ou você quer o Visual Studio escuro. Você clica aqui, ele vai trocar um pouquinho para você e ele também troca direto o código fonte também, tá bom? Então no código fonte ele troca um pouco de algumas cores principais. Outro que o pessoal usa bastante é o One Dark Pro. Então você clica aqui para instalar, no meu caso ele está desabilitado, eu posso habilitar ele e aí eu consigo alterar entre o One Dark e também o Atom, tá bom? Eu vou ensinar a fazer isso já. Outro que o pessoal utiliza bastante é o Drácula, tá? Você coloca aqui ele já vai aparecer para vocês, ó, Drácula oficial. No meu caso já está instalado, só vou habilitar ele, ou você pode instalar aí também, ó, e aí ele muda um pouquinho o código também. Tem algumas diferenças entre todos esses temas, então você, de acordo com a sua preferência, você escolhe o que você preferir, tá bom? Então você instalou vários tipos de temas diferentes. Como que você faz para editar isso, né? Você vem aqui em arquivo, desce até preferências e no momento aqui você consegue escolher o tema de cores, tema do ícone de arquivo, tema do ícone do produto. Você consegue escolher todos esses temas possíveis. Eu vou colocar aqui tema de cores e aí eu consigo escolher, ó, entre Drácula, Drácula Soft, escuro, Atom,
eu coloco a bis, suave, enfim, você escolhe aí o qual você se adaptar um pouco melhor, tá bom? Eu vou deixar aqui no Drácula, vamos deixar no One Dark por enquanto, tá bom? Deixar no One Dark e você sabe aí qual você vai deixar. Vamos deixar aqui no escuro mesmo do Visual Studio então, vai. Deixar no escuro do Visual Studio e você escolhe aí qual que você vai deixar. Então na aula de hoje é isso, essa é a configuração básica do Visual Studio Code, algumas coisas gerais aí para vocês. E nas próximas aulas a gente vai aprender como abrir um projeto dentro do Visual Studio Code, como a gente faz para começar a programar em HTML de fato. Então, te espero nas próximas aulas.